לא יסור שבט מיהודה ומרחק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. Calma aí, que eu vou explicar. Esta é uma leitura feita em hebraico, né, do capítulo 49, versículo 10 do livro de Gênesis, quando diz que o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha a Ciro e a ele se congreguem os povos. Nós estamos repercutindo a ministração sobre o cristão e a sua relação com as leis, que começou no domingo de manhã e foi ministrado também domingo à noite, e hoje vamos continuar mais um pouco, através desse vídeo, para os irmãos que lidam aí nos PGs possam continuar ministrando essa semana. Então, nós temos na história o exemplo de pessoas que procuraram conceber uma definição a respeito do que eram as leis, né? No passado, Aristóteles, né? Montesquieu falou sobre o espírito das leis e aí desenvolveu a partir desse entendimento, ou desenvolveram, né, o conceito dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? E pela história fora nós vamos perceber que o que existe de aproveitável nas constituições, nos códigos penais, que dão estrutura, condições para que a vida cívica, civilizada realmente exista minimamente, isso aí foi uma repercussão da palavra de Deus. As nações antigas admiravam-se do fato de que o rei de Israel não podia fazer o que ele queria, porque ele tinha que obedecer, na condição da monarquia, às leis. Deuteronômio capítulo 17 coloca que ele tinha que ter uma cópia da lei ao seu lado para ele não prevaricar, não cometer crimes, não pecar contra o Senhor seu Deus, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 14, vai tão longe que fala da lei que está como algo que o próprio Deus imprimiu na natureza humana, no coração humano, quando ele diz que aqueles que não conhecem a lei, claro que ele está falando da Torá, né? A lei escrita, eles têm na tábua dos seus corações esta lei, ora louvando-os, ora condenando-os, né? A nossa própria Constituição, ela, no que pese o Brasil ser laico, não é laicista, ela fala das bênçãos de Deus logo no preâmbulo da Constituição. Mas eu queria chamar a atenção de todos para o que está aqui nessa passagem que nós lemos, e alguns termos hebraicos que vão nos ajudar bastante, né, para entender essa estrutura das nações democráticas que foi repercutida na Bíblia há mais de 3.000 anos atrás, né? Quando ele fala, por exemplo, que não será destruído, né, não cairá Lo Yassur, Yassur no sentido de não cair, não ser destruído, o quê? O Shevet, com tet, né, que é cetro, governo, domínio. Não cairá esse governo executivo, né, falando do governante. Esse governante não deixará de governar, ele é eterno, né? E o governo dele ninguém vai tomar da mão dele. Então você tem aí o governo, né? Aquele que preside de eternidade a eternidade, no vaticínio para Cristo, aquele que vem da tribo de Judá e que governará com vara de ferro as nações, regerá com vara de ferro as nações, né? Depois você tem o entendimento do poder legislativo, quando ele usa a palavra rock, ou no plural rokim, leis, né? Que não se apartará, não se arredará de seus pés. Ele usa a palavra lei para dizer que não se apartará dos seus pés. Ou seja, você tem a concepção das leis que estão devidamente conduzidas, estão devidamente coordenadas pelo poder do próprio Deus. Então, leis das mãos daquele que também é desde sempre o legislador. É o eterno governante, é o eterno legislador. E como resultado dessas leis, a questão judicial em Israel prevalecia, né? A ponto das pessoas conhecerem desde a infância as leis. O menino com 12 anos, com 13 anos, você vê, Jesus estava ali no templo, né, demonstrando que ele já poderia ser um bar mitvá, né, um filho do mandamento, né, porque a essa idade já se concebia o entendimento de que o menino estava maduro por essas leis, por esses princípios. Então você tem exatamente essa estrutura, né, de governo, de leis e de
juízo que é emitido a partir dessa estrutura. Lá na frente, os homens comentariam sobre isso de forma falha, né, limitada porque a humanidade não tem compromisso com a palavra de Deus na sua totalidade, mas o que pôde existir de governabilidade até agora, de civilidade aproveitável, foi repercussão desses valores. Aristóteles comentaria sobre isso, né? Montesquieu falaria sobre o espírito das leis, e também esse comentário evoluiria também para o entendimento do que são os três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, né? A palavra de Deus é a única palavra que deu ao mundo a condição para ele não se acabar no caos. E eu gostaria de colocar para você o que o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 13 também, que as leis verdadeiras executadas pelas instituições verdadeiras, elas existem para louvor dos que fazem o bem e para pavor dos que fazem o mal. Quando você tem uma sociedade onde quem está com medo dos juízes, dos governantes, dos legisladores é a pessoa de bem, não tem algo errado, está tudo errado. E o cristão, a igreja, ela deve contribuir de todas as formas dignas, éticas, honradas, numa visão bíblica, ela deve contribuir para que esse regime caia. Ela deve ser a favor da queda desse regime. O crente não foi chamado para ser retrato de parede. A Bíblia não reconhece como autoridade canalhas, pessoas que apavoram as pessoas de bem. Então Paulo está errado. A mesma coisa Pedro coloca em 1 Pedro capítulo 2, a mesma coisa. Ele fala que é para louvor dos que fazem o bem, pavor dos que fazem o mal. É nesse sentido que ele fala honrai o rei. Está falando da instituição, não está falando de caprichos, né? Mas eu queria chamar a sua atenção para uma pergunta, né? A quem interessa a destruição das leis verdadeiras, das instituições verdadeiras, se não há homens inescrupulosos que faturariam ou faturam com o caos? Lá em Números capítulo 25, você vê o caso de Balaão e Balaque. Balaque percebe que não há encantamento que pudesse pegar em Israel. O que ele faz? Ele vai levar aquele povo a zombar das leis de Deus e do Deus das leis, porque ele entende, se eu conseguir destruir seus valores, então eu poderei subjugá-los e fazer deles o uso que eu quiser. É a mesma coisa hoje, quando você vê a escola de Frankfurt, né? Você vê a perspectiva hegeliana, né? Depois é interpretada por Marx e Friedrich Engels, depois homens como Herbert Marcuse, né, Antonio Gramsci, todos eles determinados a substituir os valores judaicos cristãos pela perspectiva de mundo humanista ateísta. Existe hoje esse movimento global, né, pelos chamados progressistas, né, globalistas, que são nomes chiques para comunismo, no intento de destruir os valores bíblicos e tornar a sociedade mundial fundamentada na visão humanista ateísta. Aí você vai ter uma sociedade de zumbis, de acéfalos, né? Totalmente manobráveis, né? Totalmente versáteis. É isso que o diabo quer. O anticristo está vindo aí para uma humanidade de alienados. Só que enquanto a igreja estiver aqui, a igreja, como falei, tem que resistir firmemente a tudo aquilo que tenta substituir a palavra de Deus, a verdade, pela mentira. João colocou isso para as autoridades do Sinédrio, dizendo, não, nós vamos obedecer a Deus. Se as leis de vocês vão contra as leis de Deus, então elas não nos servem. O crente não é um retrato de parede, não é uma bestalhada, não é uma lagartixa, balançando a cabeça para homens inescrupulosos que querem subjugar a sociedade, a família, querem doutrinar nossas crianças, querem se apoderar de nossos filhos para torná-los discípulos do absurdo, né? Pessoas sem escrúpulo nenhum, pessoas totalmente desqualificadas querem nos dizer o que é que nós vamos fazer e quem é que nós vamos ser. Jamais a igreja, que como dizia Martin Luther King, né, ela não é a senhora da sociedade, ela não é escrava, mas ela é a consciência. Jamais nós nos subjugaremos a esses homens inescrupulosos, porque o nosso compromisso é incomparavelmente maior do que o deles. E por último, o apóstolo Paulo falando do interesse do diabo em fazer isso, né? Porque 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele colocando que será revelado o anômos,
a palavra nomos, para se referir àquele que tem nojo das leis, que é avesso às leis, aquele que é contra a lei verdadeira. Ele quer uma sociedade alienada, não é? Uma sociedade de zumbis, como eu falei. Então, ele diz que Cristo, ele virá e destruirá ele, né, com o assopro da sua boca, e aniquilará ele, né? Ele usa ali dois termos gregos, que é a epipaneia, que é a revelação, né? O esplendor da sua parúcias, né? Parousias, né? O termo lá tem essa expressão. Então, da sua vinda. Se de um lado o inimigo é o único interessado em promover a destruição de leis verdadeiras, em transformar nossos filhos em aprendizes de tudo que não presta, por outro lado, nós temos do nosso lado o próprio sumo legislador, o próprio sumo governante, o próprio sumo juiz. E é juiz para sempre, é governante para sempre, é o legislador para sempre. Nós não temos a quem e nem ao que temer. Nós temos que dizer, no meio da sociedade que vivemos, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa missão, e mostrar que nós estamos aqui comprometidos inconfundivelmente com aquele que nos constituiu e para o qual um dia prestaremos contas. Deus te abençoe, que esse vídeo possa ser uma bênção para a sua vida. Se te abençoe e você quiser compartilhar, faça isso.